bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje trago a última parte do capítulo 2, né? A parte 4, o vídeo de conclusão que fala sobre a mão de obra na Revolução Industrial, para a gente fechar o capítulo 2 e partir direto para o capítulo 3. Que vai falar sobre a Revolução Francesa, mas isso é só no capítulo 3. Vamos lá, galera. Antes de começar o resumo, aquele ritual, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as futuras notificações. Se estiver curtindo, dá aquele joinha responsão, que dá mó moral aqui no trabalho. Se você estiver concordando comigo, quiser trocar uma ideia, comenta aí. Se você discordar de mim, cara, da forma que eu tô interpretando, lendo, comenta aí, que é importante pra caramba também. Porque pontos de vista diferentes fazem com que os estudantes analisem e façam um comparativo, né? E cheguem às suas próprias conclusões. Tranquilão? Então, galera, mais uma vez, isso eu tenho que falar em todo vídeo. O resumo tá aqui. Eu vou ler o resumo, vou comentar algumas partes que eu achar interessante e simbora. A mão de obra tinha também que aprender a responder os incentivos monetários. Os empregadores britânicos daquela época, como os sul-africanos de hoje em dia, constantemente reclamavam da preguiça do operário ou de sua tendência para trabalhar até que tivesse ganho um salário tradicional de subsistência semanal e então parar. Galera, antes de eu fazer a leitura desse parágrafozinho, eu esqueci de comentar uma coisinha legal aqui, uma coisinha importante. No vídeo passado, eu falei sobre as rendas dos investimentos e acabei entrando no início desse assunto, da mão de obra, né? De como funcionava a mão de obra na Revolução Industrial. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, eu aconselho muito a você dar uma olhada na playlist e ver o vídeo 2 da parte 4 do capítulo 2, tranquilo? Vídeo 2, parte 4, capítulo 2, pois é, eu dividi em 3 partes. Né? Então, agora que a informação foi dada, antes tarde do que nunca, vamos pro comentário. Né? Cara, a mão de obra da galera naquela época, ou pelo menos assim reclamavam os empregadores, né? Sempre reclamando da mão de obra, era uma galera que, segundo os empregadores, era preguiçosa, cara. Então, o operário, ele trabalhava até ele conseguir o ganho dele semanal para poder comprar comida, né? E vir tomar um gelinho e parar. Mas, como assim parar, meu irmão? A gente precisa de trabalho. Né? Vocês são preguiçosos, não, essa parada não pode rolar, não. Os caras iam tomar boate poder, até uma pancadinha aqui na mesa, deu aquele choquezinho. Mas os empregadores, eles tinham que tomar providência com relação a isso. Adivinha qual foi a providência, né? Já vamos falar sobre isso. A resposta foi encontrada numa disciplina da mão de obra. Multas, um código de senhor e escravo. Olha só, mano. Um código de senhor e escravo. Tudo bem que tem aspas, mas vocês vão entender. Que mobilizava as leis em favor do empregador. Mas, acima de tudo, na prática, sempre que possível, de se pagar tão pouco ao operário que ele tivesse que trabalhar incansavelmente durante toda a semana para obter a renda mínima. Cara, tá aí. Olha só, você é meu empregado. Você precisa de dinheiro para subsistir. Eu te pago aí a tua hora de trabalho, beleza. Tu tá trabalhando aí, consegui aqui a grana para poder pagar minhas contas, poder tomar meu gelo, comprar uma coquinha para as crianças, né? Vou dar uma descansada. Tu acha que o empregador quer saber de qualidade de vida? Tu acha que o empregador daquela época, ele queria saber se tu ia parar para descansar com a tua família, se tu ia curtir o teu momento? É ruim, meu irmão, tu tem que trabalhar para mim, porque você é a mão de obra que eu contratei e é o teu trabalho que traz o maior lucro para quem? Para mim. Então, já que o cara trabalha até ele conseguir o que quer, mano, então eu vou te pagar bem menos para você trabalhar mais. E aí, quem sabe você consegue o que você quer, né?
Foi isso. Por isso que fala, né? Código de senhor escravo, porque os caras trabalhavam basicamente em ritmo de escravidão. Nas fábricas onde a disciplina do operariado era mais urgente, descobriu-se que era mais conveniente empregar as dóceis e mais baratas mulheres e crianças. De todos os trabalhadores nos engenhos de algodão ingleses em 1834 a 47, cerca de um quarto eram homens adultos e mais da metade era mulheres e meninas, e o restante de rapazes abaixo de 18 anos. Cara, nessa época aí o trabalho infantil não era crime não. E, bom, as mulheres eram mais dóceis, elas se rebelavam bem menos, era mais barato pagar para elas, né? Então, pô, e era um trabalho de tecer, né? De operar maquinário para poder tecer. Então, não fazia tanta diferença o condicionamento físico, né? Braçal. Então, pô, cara, vamos contratar um quarto de homem, né? Metade mulher, mulheres e meninas, né? E o restante, a molecada aí, abaixo dos 18. Tá tranquilo. Bota essa molecada aí pra trabalhar, que tá de boa, a gente paga pouco, eles trabalham pra caraca e não se rebelam. Outra maneira comum de assegurar a disciplina da mão de obra era a prática de fazer dos trabalhadores qualificados os verdadeiros auxiliares dos sem experiência. Pô, o cara mais qualificado, o cara que começa a reclamar, pô, eu sei fazer essa parada aqui, sei fazer muito bem, tenho domínio técnico, pô, caraca, tô ralando pra caraca, não, então vamos fazer o seguinte, cara, como você tem um domínio, pô, auxilia o camaradinho aí que tá sem experiência, né? Te dá aquela falsa sensação de importância, de você ser alguém importante, da valorização da sua mão de obra, mas é falsa sensação, porque os caras trabalhavam pra caraca do mesmo jeito. Na indústria algodoeira, por exemplo, cerca de 2/3 dos rapazes e 1/3 das meninas estavam assim, sob o emprego direto dos trabalhadores, né? Eles atuavam como os auxiliares, como supervisores, né? E eram, portanto, mais vigiados. E fora das fábricas, propriamente ditas, tais acordos eram ainda mais comuns. O subempregador, é claro, tinha um incentivo financeiro direto para que seus auxiliares contratados não se distraíssem. Cara, basicamente, o patrãozão pegava essa galera mais especializada, dava um auxílio, né, uma verba, falava, pô, auxilia uma galera aí que não sabe nada aí pra trabalhar pra gente. Aí o cara, pô, já é, tá tranquilo. Ele ralava pra caraca, igual a galera que tava lá trabalhando sem experiência, ele tava passando experiência pra rapaziada, né, recebia um qualquer a mais, mas cara, era ele que fazia o trabalho dobrado, porque ele tinha que supervisionar, tinha que vigiar a galera, tinha que impedir que fizesse besteira. Mas só um pouquinho mais, entendeu? Não mudou muito não do que é hoje. Ao lado desse problema de fornecimento de mão de obra, os de fornecimento de capital eram insignificantes, tinha grana pra caraca. Inversamente, a maioria dos outros países europeus não havia escassez de capital aplicável na Grã-Bretanha, né? Na Grã-Bretanha não tinha escassez de capital aplicável. Era muita grana que rolava, muita grana. E isso já não rolava tanto nos demais países. A maior dificuldade era que os que controlavam a maior parte desse capital do século XVIII, proprietários de terra, mercadores, armadores, financistas e etc., relutavam em investi-lo em novas indústrias, que, portanto, frequentemente tinham que ser iniciadas com pequenas economias ou empréstimos e desenvolvidas pela lavra dos lucros. Então, cara, essa galera que acumulava pra caraca, eles tinham muita dificuldade em investir em novas indústrias, entendeu? Eles tinham muito medo, tinham muito receio, não sei porquê, mas eles tinham receio pra caraca. Então as novas indústrias, cara, eram abertas ó, com sangue, suor e lágrimas, cara. Sangue, suor e lágrimas, bem dizer, literal, né? Tá aqui, né? Relutavam em investir nas novas indústrias, que, portanto, frequentemente tinham que ser iniciadas, né, com pequenas economias ou
empréstimo, né? E desenvolvido pela lavra dos lucros, né? Por outro lado, os ricos do século XVIII estavam preparados para investir seu dinheiro em certas empresas que beneficiavam a industrialização, né? A galera estava pronta para investir nas empresas que, meu irmão, beneficiavam a industrialização. Tem que crescer, tem que crescer. Mas notadamente nos transportes e nas minas, das quais os proprietários de terras tiravam royalties, mesmo quando eles próprios não as gerenciavam. Eu falei nos vídeos anteriores, num vídeo anterior sobre o escândalo revolucionário do trem, o carvão, né? No início do capítulo 4, o primeiro tema que a gente tratou, os caras começaram a investir pesadamente, notadamente, transportes e nas minas, porque era isso que ia não, né? Era isso que, como eu falei no primeiro vídeo do capítulo 4, representava a nova era. Além do mais, por volta do final do século XVIII, a política governamental estava firmemente comprometida com a supremacia dos negócios. Lá atrás eu também falei a respeito do governo investir na indústria, né? A política governamental estava firmemente comprometida com a supremacia dos negócios. O governo estava ali, ó, pô, toma, toma. E foi um crescimento escandaloso. O comércio da Grã-Bretanha era 2 vezes superior ao de seu mais próximo competidor, a França. E apenas em 1780 a havia ultrapassado. Olha só. Só em 1780 que a Grã-Bretanha superou a França em termos comerciais, né? Em 1800 e pouquinho, na verdade 1800 e pouquinho não, em 1801 um bocado, cara, já era 2 vezes superior ao da França. Para vocês verem como é que foi o crescimento sinistríssimo da Revolução Industrial na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Seu consumo de algodão era 2 vezes superior ao dos Estados Unidos, 4 vezes superior ao da França. Produzia mais da metade do total de lingotes de ferro do mundo, economicamente desenvolvido, e consumia 2 vezes mais por habitante do que o segundo país mais industrializado, que era a Bélgica. 3 vezes mais que os Estados Unidos e 4 vezes mais que a França. Era de fato a oficina do mundo. Essa última frase aqui descreve tudo. A Grã-Bretanha, na Revolução Industrial, era a oficina do mundo, irmão. Oficina do mundo. É isso. E tanto a Grã-Bretanha quanto o mundo sabiam que a Revolução Industrial, lançada nestas linhas, não só pelos comerciantes e empresários, mas como através deles, cuja única lei era comprar no mercado mais barato e vender sem restrição no mais caro, estava transformando o mundo. Essa lei estava transformando o mundo. Compra barato e vende caro. Nada poderia detê-la. Os deuses e os reis do passado eram impotentes diante dos homens de negócio e das máquinas a vapor do presente. Meu irmão, que final foi esse? Que final foi esse, né? Foi adotada, no modo geral, um sisteminha onde se comprava barato aqui e se vendia caro ali. A coisa deu certo pra caraca, começou a rodar, muito investimento feito, investimento governamental, algodão, malha de ferro, né? Foram os principais, mas todos os segmentos, caramba, teve produção em larga escala. Quem acumulou pra caraca. Quem já era pobre se lascou de vez, né? E aqui, né, no finalzinho, os deuses e os reis do passado eram impotentes diante dos homens de negócio das máquinas a vapor presentes. Esses caras se tornaram os novos deuses e reis do mundo. Assim, galera, a gente fecha o capítulo 2
com as principais, né, características apresentadas pelo Hobsbawm a respeito da Revolução Industrial. Espero não ter ficado grandes dúvidas, né, a não ser pelas interpretações erradas que eu devo ter feito aqui, mas foi de bom coração. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a falar do capítulo 3, Revolução Francesa, Revolução Social, cabeça rolando, pau quebrando a todo instante. Beleza? Então, galera, no finalzinho, ritual, tá curtindo o trabalho? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, dá uma moralzinha aí pro amigo continuar motivado. No resumo, que muita gente que tem pouco tempo para estudar precisa, né? E, cara, a ideia é sempre ajudar vocês a alcançar o que vocês tanto almejam, seja um concurso, seja passar no vestibular, ou obter conhecimento, irmão. Eu tô aqui para poder ajudar. Tranquilo? Não sou o detentor do conhecimento universal, mas a gente tenta aí de um jeito ou de outro. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Já já vou gravar capítulo 3. Valeu, falou, fui!